Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de segunda-feira, ele remete ao tema que está fundamentado no verso para memorizar, que é o Salmos 90, verso 12. Como nós falamos um pouco sobre o Salmos 90, esse tema ensina-nos a contar nossos dias, deve nos fazer ver em que consiste verdadeiramente a sabedoria, avaliar as nossas atitudes, policiar cada ato que se faz e olhar dentro do coração cada intenção das coisas que se fazem. Então, quando o salmista diz que nós devemos aprender, e ele pede a Deus, né, Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ajuda a aceitar e entender que meu tempo é breve, me ajuda a ter a consciência que eu tenho um prazo de validade. Eu não sou eterno, eu não vou viver aqui para sempre, mas eu vou ter um tempo devido para que nessa terra, o meu tempo devido é como aprender a viver na Canaã celestial, como aprender a ser um cidadão do reino celestial. E ele pede que ensine, ou seja, que o Senhor me faça entender que o meu tempo aqui nessa terra, ele tem um propósito ou para a bênção ou para a desdita, ou seja, para a destruição, para a maldição. E aqui o salmista faz até comparação, né? A pessoa pode viver até 1000 anos, mas 1000 anos para Deus é como uma vigília que passa de 3 a 4 horas, ou seja, é um tempo muito curto. Nós devemos levar em consideração que por mais que se viva muito aqui e até que possa se viver bem com algumas realizações, com algumas coisas de fato que acontecem, que aconteceram na vida da pessoa, no final o que nos aguarda é a morte. Se Cristo não voltar antes, todos nós que estamos vivendo esse momento iremos morrer, até com que Ele volte e nos traga a ressurreição, nos traga de volta pela ressurreição. E aqui, olha o que é que fala o Salmo 90, e eu vou ler com vocês aqui alguns versos. O Salmo 92, perdão, Salmo 90 e os seguintes versos. Primeiro, o verso 4. Para ti, 1000 anos são como um dia que passa, ou a vigília da noite, como eu mencionei. Olha aqui agora o verso 8. Tu pões diante de ti os nossos pecados secretos, e vê todos eles. Viver uma vida de obscuridade, de uma prática, de uma vida pecaminosa por baixo dos panos, isso nos coloca em uma condição de uma responsabilidade diante de Deus muito grande, porque tudo Ele vê, tudo Ele sabe, tudo Ele conhece. E aqui diz assim, ó, verso 10, até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparece e nós deixamos de existir. Mais adiante, verso 14, satisfaz-nos a cada dia, a cada manhã, com o teu amor, para que cantemos de alegria até o final da vida. Ou seja, por favor, Senhor, me dá um propósito de vida, me concede a alegria de viver em tua presença e em tua salvação. Me ajuda a saber me abster daquilo que me afasta de ti, para que verdadeiramente eu honre o teu nome e a tua presença. E para fechar, o texto diz assim, dá-nos alegria proporcional aos dias de aflição, compensa-nos pelos anos que sofremos. Irmãos, com todo respeito ao salmista, com toda certeza, o que Deus vai nos conceder é muito maior as proporções das dores que sentimos. O próprio Paulo fala, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação não deve fazer para nós ou trazer um peso de gozo, de alegria, e não deve ser comparado com as coisas que temos lá na frente. Então, há sofrimento, há angústia e há tristeza, mas nossa vida não está focada nessas questões, nessas coisas. E aqui eu finalizo dizendo o seguinte, como está no nota de rodapé aqui da lição. A sabedoria na Bíblia descreve não apenas inteligência, mas reverência a Deus. A sabedoria de que precisamos é a de como contar os nossos dias. Se podemos contar nossos dias, isso significa que são limitados e que sabemos disso. Viver com sabedoria significa viver com a consciência de que a vida é transitória, o que leva à fé e à obediência. Essa sabedoria é adquirida somente pelo arrependimento, pelos dons divinos do perdão, pela compaixão e misericórdia. Que eu e você saibamos de fato policiar nossos atos e nos entregar a Deus em cada situação. Aprendamos a contar nossos dias, para que o nosso coração seja sábio aos olhos do Senhor. Oremos então. Querido Pai Celestial, que nós possamos entender que a nossa vida aqui, Senhor, é como um vento que se dissipa.
é como uma nuvem que passa. E nós estamos aqui simplesmente de passagem. Que a passagem que estamos aqui nos ajuda a construir um bom caráter, nos ajuda a construir uma personalidade adequada e que através do Espírito Santo possamos escolher pela fé viver para honrar o teu nome. Dá-nos neste dia a tua paz, perdoa nossos pecados e ensina-nos a contar os nossos dias, para que assim possamos alcançar, por tua graça, um coração cheio da tua sabedoria. Obrigado por tudo, te pedimos por Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia na presença do nosso Pai Celestial e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.